Olá, eu sou o professor Alexandre Valim. Estamos começando o programa Educação. Essa semana eu tenho o prazer, a grata satisfação de receber um convidado que há muito tempo vem lutando em defesa do trabalhador no estado do Espírito Santo. Tem uma trajetória bonita. Foi 2 vezes deputado estadual, 2 vezes deputado federal, 2 vezes prefeito de Vitória. Isso só falando desses cargos, mas a luta em defesa do trabalhador ela é gigantesca, nem teria aqui como falar todas essas coisas. Seja bem-vindo à casa do professor. Olá, professor Alexandre. Primeiro, obrigado pela oportunidade. Está vendo aqui uma oportunidade grande, professor Alexandre Valim Machado, agora um comunicador social, nos permitindo estar aqui conversando com professores e professoras, é muito importante para mim também. Obrigado. O engraçado, João, é que no sul do estado o pessoal me conhece como professor Valim. No norte, que eu dei muito tempo aula em São Mateus, ali já era professor Machado. Em Guarapari ali era professor Machado também, mas o professor Valim é o que sempre ficou com marca registrada. O prazer é todo nosso. Não só a gente observa não só essa luta sua em termos legislativos e no executivo, né? Mas a gente observa o que você ao longo de sua trajetória vem lutando pelos direitos dos trabalhadores. E aí essa campanha está se aproximando e me veio uma inquietação. Por que você está vindo candidato a deputado estadual e não a federal? Não, primeiro, então, rapidamente, só falar, porque a minha luta em defesa dos trabalhadores não começou exatamente no mandato, nem no partido. Eu fui do Sindicato dos Comerciários, fui o primeiro presidente da Central Única dos Trabalhadores, fui da Direção Nacional da CUT, então tem uma história com a luta dos trabalhadores de muito cedo. Trabalhei numa oficina durante 13 anos, então ali eu aprendi muito a respeitar, e também na Igreja Católica, porque a minha vida começou lá no Evangelho, foi lá que eu me descobri como gente, lá que eu descobri que a vida não podia pensar só em si. Você tinha que lutar também pelo interesse dos outros, sem deixar de lutar para ter dignidade, trabalho, renda, família, coisa que eu consigo fazer, graças a Deus, muito bem. Então, aí eu tive essas oportunidades que você falou, já fui deputado estadual, federal, prefeito, que me honra muito, sou muito grato a Deus e às pessoas que me permitiram ter esses mandatos, com muitas votações, inclusive as que eu perdi uma eleição para o Senado com 586 mil votos, portanto tenho o carinho das pessoas muito grande. Mas por que eu estou fazendo a opção de ficar no Estado? Eu, além de ter sido prefeito, eu fui presidente da Frente Nacional de Prefeitos. Então eu articulei muito com as cidades. Então eu tenho o sentimento que, estando na Assembleia Legislativa, eu posso ajudar na articulação e no debate de temas importantes para os municípios, ajudar o governador do Estado na gestão do Estado, inclusive nas políticas públicas, que eu aprendi e desenvolvi muito como prefeito, nas diversas áreas, na educação, mas também na assistência, na saúde, na gestão pública, na área de desenvolvimento urbano, e também que eu aprendi na Frente Nacional de Prefeitos, porque lá a gente tinha uma coisa que era engraçada, que era troca de experiência entre cidades de porte médio e também cidades grandes, porque a Frente, ela representava as grandes cidades. Eu tinha no meu mandato, assim, o Kassab era meu vice, Márcio Lacerda de Belo Horizonte, só gente importante, até Eduardo Paz do Rio de Janeiro foi na composição vice-presidente, eu era o presidente, então era um luxo. Então, nesse sentido, a minha experiência de vida e a minha experiência também no trabalho da prefeitura, eu acho que me aproxima mais da experiência de uma assembleia. O Congresso são temas muito importantes, mas são gigantes e temos outros companheiros e companheiras que poderão nos representar com muita dignidade, muito bem lá. Até falando, essa experiência que você teve como prefeito de Vitória, tem algum projeto lá que você desenvolveu que pode ser expandido para o Estado? Alguma coisa nesse sentido que pode ser melhorado, expandido? Olha, nós temos em diversas áreas, né? Nós podemos falar na parte do desenvolvimento urbano, que são gestão de cidades para potencializar a cidade, na área da ciência, tecnologia e inovação, mas nós podemos falar também na área da educação, porque nós estamos aqui numa entidade de professores, de setor privado. Toda a minha experiência foi mais na área pública. O que eu fiz em Vitória? Primeiro, a valorização dos profissionais. Eu cheguei lá, tinha muita gente que não era sequer contratados, concursados. Eu fiz concurso, 6 concursos na educação, fazendo com que as pessoas se sentissem parte da administração municipal e adotassem o aluno como a gente precisa, né? Porque o processo de ensino e aprendizado é uma troca, né, entre professores e alunos, e ele se deu com muita eficiência em Vitória. Lógico que temos que evoluir, temos desafios pela frente, mas eu posso falar que eu valorizei. Por exemplo, além da correção salarial anual, a gente fazia um reajuste um pouco acima da média, chegamos a 56% de crescimento nos 8 anos em Vitória, uma coisa inédita naquele período.
e outras ações importantes com o próprio magistério, que sempre foi muito bacana. Você começa a acompanhar uma unidade educacional, você percebe como ela evolui, se você tiver gestores competentes, se você tiver um acompanhamento competente. Então foi muito legal. A gente começava lá da criança e chegava ao diretor da escola. Muito bacana a minha experiência. O que a gente observa em muitos municípios ainda os diretores das escolas públicas não são eleitos, né? Isso é uma legislação municipal que legisla sobre isso, ou existe alguma determinação estadual, federal? Não, é uma legislação municipal, cada município faz uma gestão. Se você permite a escolha dentro da unidade, se você orienta no sentido da gestão, uma coisa é a gestão administrativa, outra é a pedagógica, você precisa separar e acompanhar muito bem isso, porque senão você corre risco de ter dentro de uma mesma região ou de municípios uma escola com bom desenvolvimento e outra escola com desenvolvimento médio ou baixo. Então isso é necessário que a gestão, no caso da Secretaria de Educação, acompanhe. Mas a gestão direta dá mais responsabilidade para o eleito e dá naturalmente condições de você cobrar o resultado, porque quando você busca ser eleito, você tem naturalmente responsabilidade com aquilo que você assumiu de compromisso e você tem responsabilidade com o resultado da gestão. A experiência é positiva. Eu faço parte de um conselho municipal de educação no município e às vezes eu fico sempre cobrando isso, que lá ainda não, ou acho que já foi aprovado que é por eleição, mas ainda não está acontecendo não. Vamos ver se cobrar mais um pouquinho, ver se... O que acontece? Quando não é por eleição, você politiza muito. Sim. Por mais legal que o prefeito seja, o João ou o Alexandre, você vai acabar colocando pessoas próximas. Você coloca pessoas muito próximas, para tirar depois é difícil. Colocar é fácil, tirar é muito difícil, um amigo. Então assim, é melhor que a própria escola cuide disso, porque se o diretor não é bom, a escola tira na próxima eleição. E alguns até no próprio processo. Então é interessante isso. A democracia é um instrumento importante para a nossa sociedade. Vale para a eleição presidencial, vale para a eleição de um diretor de escola, de uma liderança comunitária. É muito bacana esse exercício. Bem, eu sou professor universitário há 20 anos, né, e às vezes eu tenho uma certa dificuldade em conseguir me aperfeiçoar, porque a gente não tem como sair da sala de aula, não tem aquele incentivo para você sair da sala de aula para ir recebendo, não é igual às vezes alguns municípios ou estado tem alguma política relacionada a isso. Mas assim, eu tenho notado que os poderes públicos, eles têm um pouco, não sei se eu poderia usar essa palavra, negligenciado ou deixado de lado políticas públicas voltadas ao professor e à professora da iniciativa privada. Eu sei que é algo muito difícil, que até a gente está debatendo aqui, e até como o senhor vem candidato a deputado estadual, mas o que o senhor poderia fazer mesmo assim a nível de estado, que colaborasse com o federal, para ajudar o professor da rede privada? Primeiro, estar aqui com vocês, conversando com a direção do Simpro, conversando com você como professor, é importante compreender o que as pessoas têm como expectativa em um representante no legislativo, que eu não faço. Eu ajudo a orientar, eu ajudo a discutir, eu ajudo a formular. Então, do ponto de vista das políticas que são estaduais, eu acho que eu posso contribuir muito, tudo que for relação, tanto na educação pública como na educação privada, eu acho que dá, porque uma parte é normatizada no Estado do Espírito Santo. Tem uma parte que é federal. Por exemplo, nós temos nos municípios, no caso de Vitória, nós temos um incentivo muito grande a mestrado e doutorado. Quando você é do município, você vai para o mestrado, você libera a ponto, você remunera. Então, o professor tem mais condições de se preparar. E se você sai, você tem dificuldade, porque não está normatizado ainda. E não tem também uma formação de doutores só no final de semana. Então, acho que nós temos que evoluir para que o MEC, talvez, em algum momento da sua história, por isso que é importante essa relação. No meu caso, eu tenho muitas lideranças de Brasília que eu consigo, eu acho que eu consigo colaborar, não está realmente sobre a batuta assim, do deputado estadual. Nós podemos ajudar na formulação, identificar o que seria possível, compreendendo que nós somos uma escola privada, é diferente da pública, mas você é um colaborador, você é um educador. Você está investindo, talvez, algum compromisso que na volta continuar trabalhando, coisa desse tipo, mas é possível sim se formular. Mas eu também, assim, compreender um pouco mais os desafios. Eu sei que no público a gente já avançou significativamente para permitir esse tipo de, vamos dizer assim, de fortalecimento. Nós em Vitória nós estávamos muito bem, porque nós tínhamos muitos mestres, doutores, estava avançando bem, mas nós sabemos que no setor privado depende muito do esforço da pessoa
Às vezes você para de estudar, se sacrifica salarialmente, você tem dificuldade para você conseguir virar um doutor. E você é um craque, né? Mas você precisa dar oportunidade. E aí a gente espera ter a sua voz lá para isso. Não só nesse tema, mas outros assuntos relevantes, né? O programa Educação vai dar uma paradinha e voltamos já já.